E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do Super Guto Gravando. Hoje estamos entrevistando ele, o grande Nilson César. Eu fico emocionado, arrepiado de estar falando com esse monstro da rádio. Para mim, depois da saída do José Silvério, você é o maior narrador da rádio brasileira. Narra com a alma, com o coração. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, grande mesmo, 110 quilos. Eu precisava ficar magro, rapaz. Se tiver alguma receita, você me avisa aí, entendeu? Para eu ficar um pouquinho mais magro, né? Muito obrigado pelo carinho, porque a gente está ouvindo eu estou com quase 60 anos, 59 anos de idade, e eu estou ouvindo muita coisa boa aí dos ouvintes da PAN, aqueles que acompanham agora no YouTube, são os telespectadores, agora não são mais, não são só ouvintes, são telespectadores também da Jovem Pan, e a gente fica muito feliz, porque eu sempre digo, com a medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo dentro de qualquer atividade. Então, hoje eu me sinto mesmo no ápice da minha carreira profissional. Pelo amadurecimento, por 39 anos já na Jovem Pan. Eu sou o narrador mais antigo da história da Jovem Pan. Nenhum outro narrador ficou 39 anos narrando futebol na Jovem Pan. Então, isso é um privilégio muito grande. Tomara que o Fausto me bata em tempo na Jovem Pan. E, ô Nilson, ser narrador esportivo, jornalista, é algo que você sonhava desde criança ou aconteceu assim naturalmente? A narração esportiva no rádio, ou a narração esportiva, ela não tem acaso. Isso aí é um dom, é uma vocação, é uma profissão vocacional. Você não forma um narrador esportivo se ele não tiver o dom para narrar. Qualquer outra função dentro do rádio, da televisão, rádio esportivo, você pode ir formando o cara. Você pode ir formando um repórter, formando um comentarista, mas o narrador não. O narrador é um cara que ele tem que ter o dom da narração esportiva. Então, você não forma isso num banco de faculdade. Então, eu sentia desde menino, desde garoto, narrando futebol no meio da rua, narrando futebol no banheiro, ouvindo todas as emissoras de rádio que eu podia ouvir, porque sempre morei no interior, então eu ouvia todas as emissoras de São Paulo, à época, a gente ouvia com muita dificuldade, mas eu ouvia de tudo, acompanhava os grandes narradores do país, e aí você vai pegando um pouquinho de cada um e vai formando o seu estilo, vai formando a sua maneira de transmitir futebol ou qualquer outro evento esportivo. Porque eu não me considero um narrador de futebol, eu me considero um narrador de esportes, que eu narrei Fórmula 1, basquete, vôlei, futebol. Eu acho muito limitado o cara que fica narrando só um esporte. É uma limitação do profissional. Se o cara é bom, se o cara é do ramo mesmo, se você dá uma bolinha, jogo de bolinha de gude, ele tem que narrar. Eu comecei a admirar muito o Luciano do Vale, por exemplo, sempre admirei, mas admirar demais o Luciano, porque ele conseguia dar a emoção num jogo de sinuca, entendeu? O Luciano narrava uma partida de sinuca com alma, com coração. O jogo da sinuca com o Luciano narrando ficava emocionante. Então eu tenho algumas referências profissionais e uma das minhas grandes referências é o saudoso Luciano do Vale. Você começou na rádio de Sorocaba em 1977, aí foi para a Jovem Pan em 82 e é onde você está desde então, né? Como que você avalia as mudanças que o jornalismo sofreu de quando você começou para os dias atuais? A internet, ela ajudou, ela atrapalhou? A opinião vinda das mídias sociais é boa, é ruim? Como que você faz essa comparação do jornalismo de quando você começou para os dias atuais? Tudo na vida evolui, o jornalismo evoluiu bastante também, né? Eu comecei numa época mais romântica, né, do jornalismo. 77 era uma época bem romântica do jornalismo. Mas grande, e era uma época de auge de rádio, né? Aliás, o auge do rádio, essa história de auge de rádio, é só quem não entende do veículo rádio que fala essa bobagem. Porque o rádio está no auge sempre. Sempre. Eu vou explicar por quê. Em 77, por exemplo, para que eu pudesse ouvir uma emissora de São Paulo, nossa, tinha que botar até bombril na ponta da antena do rádio.
era uma dificuldade, chegava com aquele chiado danado, né? Hoje não, hoje com um aplicativo, o cara em qualquer parte do planeta, ontem não teve o jogo Corinthians em São Paulo, não é isso? Então, Foi. se o cara estivesse lá na Austrália, no Japão, qualquer parte do mundo, na Indonésia, ele vai lá, ele pumba no aplicativo e ele ouve rádio em qualquer parte, em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Muitas vezes o cara mora lá na Tailândia, mora na Indonésia, no Japão, ele não tem a televisão, a imagem da televisão, por exemplo, no país que ele mora, mostrando um jogo de Corinthians e São Paulo como ontem. Sabe qual é o grande elo de ligação dele com o Brasil? É o rádio. Então, o veículo rádio, ele sempre esteve no auge. É o principal veículo de comunicação do planeta. Só que o rádio evoluiu. Hoje o rádio é com imagem. Nós estamos fazendo uma entrevista aqui com imagem. Hoje o rádio tem imagem. Hoje toda a programação da Jovem Pan é uma programação com imagem. As transmissões de futebol, o cara fica vendo eu, Vampeta, eu, Flávio, eu e o Mauro, narrando o jogo de futebol o tempo todo, os 90 minutos. E não é pouca gente, não. Esse jogo do São Paulo, por exemplo, deu quase 100 mil pessoas na hora do jogo. Bonito São Paulo. Se você for ver hoje de visualização, chega a ter 2, 3 milhões de visualização uma partida de futebol. Então, o rádio, meu amigo, você perguntou se ele é diferente, claro que é diferente. Ele evoluiu em termos tecnológicos, a tecnologia evoluiu bastante e o veículo rádio evoluiu bastante também. Mas a importância dele sempre foi e sempre será gigantesca. Hoje o alcance é um alcance mundial. Então, quer dizer, olha, é duro bater o rádio, meu amigo. Por mais que tentem, é muito difícil bater o veículo rádio. A tecnologia, quem ganha mais com o avanço tecnológico? De todos os veículos. O rádio. Sabe por quê? Porque o rádio é o veículo mais rápido, é o mais instantâneo, é o mais dinâmico. Então, quanto mais evolui a tecnologia, melhor para o veículo rádio. É melhor, porque vai aumentar a instantaneidade, a rapidez, o dinamismo do rádio, e ainda agora com imagem também. Enfim, resumindo a ópera aí, o rádio é imbatível, meu amigo. Ninguém bate o rádio. E em relação aos jogadores, Nilson, antigamente os jornalistas eles tinham acesso ao dia a dia do clube, acompanhavam os treinamentos. Hoje em dia é mais difícil esse acesso, né? Os jogadores são blindados com assessor de imprensa, assessor disso, daquilo outro, segurança, enfim. Como que vocês fazem para driblar esses obstáculos hoje em dia para conseguir as informações que vocês precisam? Olha, você tinha tecnicamente os jogadores brasileiros, por exemplo, vamos falar do Brasil, os jogadores brasileiros tecnicamente não dá nem para comparar com os que jogam hoje. Hoje, por exemplo, o garoto que tem 15 anos de idade acha que o Neymar foi o melhor do mundo. O Neymar não engraxa chuteira de 200 jogadores do passado, sabe? Não engraxa, não chega a engraxar a chuteira de 200 jogadores do passado. Não dá para comparar o Neymar com aquilo que eu vi jogar. Eu com 59 anos de idade, imagina o cara mais velho. Então o cara mais velho viu mais gente boa ainda. Né? Eu tenho 59, vou fazer 60 ano que vem. Então eu vi jogar fenômenos do futebol. Aí os caras querem botar na minha cabeça que o Neymar é gênio. Gênio para essa geração de 15 anos para baixo. Entendeu? Que não viu ninguém. Então, quer dizer, recentemente você pega aí o Ronaldo Fenômeno e o Neymar, a diferença é um abismo. É um abismo de diferença do Ronaldo. O Ronaldo, que a geração de 2002 viu ele ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, com 2 joelhos bichados, foi artilheiro da Copa, artilheiro do Brasil, ganhou a Copa do Mundo com 2 joelhos bichados. Quer dizer, o Ronaldo com uma perna só é melhor que o Neymar. Então, evoluiu demais. Eu estou te dando referência a Neymar, porque eu vou falar do que eu acho dos jogadores de agora. É uma frescura monstruosa. E os caras são burros demais. Não é só o jogador que é burro, não. A assessoria do cara é burra, o clube é burro, todo mundo é burro. Quanto mais você esconde o seu atleta, menos a marca aparece. Eu estou vendo aí umas camisas atrás de você aí. As marcas não estão aparecendo? Não. Não.
Óbvio, você tem que mostrar o jogador, você tem que mostrar o atleta. Às vezes o cara, rapaz, é um jogador pé de rato, sabe? Mas deu sorte de fazer num domingo 2 gols. Ele tem que aproveitar a segunda-feira, dar entrevista para o mundo inteiro, para todo mundo que ligar. É hora de aparecer, né? É muito burro. É que nem um goleiro que fecha o gol. Aquele goleiro que, mais ou menos, o cara tem uma partida aí que ele fecha o gol, pega 2, 3 pênaltis. Todo mundo quer a entrevista dele na segunda-feira, ele desaparece. Você quer burrice maior? Burrice. Onde você mora? É 13 aí o seu coisa? De onde é? É São Vicente, do lado de Muito Santos. bem. Aí tem um tal de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O Pelé, rapaz, nunca teve frescura nenhuma para ser entrevistado, sabe? E eu estou falando do Pelé. O Pelé no ápice da carreira dele não tinha frescura nenhuma para ser entrevistado. Por isso que é o Pelé. E olha, não tinha internet, não tinha o telefone celular, não tinha nada. E ele é o brasileiro mais conhecido do planeta até hoje. Com 80 anos de idade, o cara do Brasil mais conhecido no mundo é o Pelé. Por quê? Porque o Pelé nunca foi fresco com mídia. É que tem cara que não acresce nada. Você lembra de alguma entrevista do Neymar que acresceu alguma coisa na tua vida? Nada, não acresce nada. Então, esses caras de conteúdo, eles não têm nada, absolutamente nada. Mas deveriam, pelo menos, aproveitar o espaço de mídia para poder aparecer um pouquinho mais. Outro detalhe, não cria empatia. Esses jogadores vão embora muito novos, certo? Com 15, 16, 17, 18 anos, o cara está indo embora. Aí o cara não dá entrevista, ele não cria empatia com o torcedor brasileiro. Por isso que a seleção brasileira, que tem todo mundo que joga lá fora, não tem empatia nenhuma com a torcida brasileira. Porque o torcedor brasileiro mal conhece a voz do cara. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma grande frescura. Os clubes têm frescura, os assessores. Assessor de imprensa, você conta no dedo aquele que assessora de verdade. A maioria desassessora o seu cliente. A maioria dos assessores, eles desassessoram o cliente. Conta no dedo aquele que assessora de verdade. O que assessora é o cara inteligente, que bota o seu cliente à disposição. Esse sim é o verdadeiro assessor de imprensa. Clube também. Sabe por que treinador fecha treino? Quem não sabe dar treino. Porque a maioria não sabe dar treino. Então o cara não sabe dar treino, é melhor fechar que não vê as bobagens que estão fazendo. Sabe? Tem muita coisa assim, rapaz. Futebol, eu, que sou de uma geração mais antiga, tenho 39 anos na PAN, eu fico de saco cheio de ver essas coisas. Os grandes nomes do passado eram caras simples. Então, quem é simples não tem frescura, entendeu? É isso aí. Entrando nessa questão que você falou do nosso futebol brasileiro, né? A gente sabe que os europeus, obviamente, têm maior poder financeiro e acaba contratando nossos melhores jogadores. Porém, por exemplo, em jogos de Libertadores, nossos times brasileiros têm muito mais dinheiro, muito mais estrutura, muito mais condições do que nossos vizinhos sul-americanos, e mesmo assim, isso não se reflete dentro de campo. A gente vê São Paulo sendo eliminado para Defensa e Justiça, Palmeiras caindo para Barcelona do Equador, Corinthians foi eliminado por Tolima, Del Valle. O Corinthians é meio café com leite nessas competições internacionais. Não tem peso, né? Fala isso, os corintianos vão ficar bravos, hein? Vão ficar bravos. E nada. O Corinthians é bicampeão do mundo, o Corinthians tem 2 Libertadores, né? Não, uma. Uma Libertadores. É porque eu pensei que era bi do mundo e teria. Não, tem uma Libertadores, tem 2 mundiais, né? Então o Corinthians tem que ter respeito com o Coringão, rapaz, que é isso. Mas terminando a minha pergunta, você acha que esse maior poder financeiro dos times brasileiros não refletir na Libertadores, nesses casos que eu citei, de ser eliminações para times minúsculos, com bem menos estrutura que o nosso, você acha que o motivo é porque os treinadores brasileiros não conseguem tirar o melhor dos nossos jogadores, ou os nossos jogadores são superestimados e se paga muito para quem não tem tanto a oferecer? Não tem dúvida, os nossos jogadores são superestimados. O time do Corinthians tem uma mulambada
que se fosse há 2 décadas passadas, não passaria na porta do Parque São Jorge. E você sabe qual é um dos elencos mais caros do Brasil? É o do Flamengo. É o do Flamengo. Um dos mais caros, Corinthians. É Corinthians? Corinthians está entre um dos mais caros do país. E essa bulambada que joga no Corinthians, entendeu? É verdade. É um monte de pé de rato jogando no Corinthians. Jogador que não tem condição, não teria condição de passar na porta do Parque São Jorge, joga como titular do Corinthians. Então, o que acontece é o seguinte: os argentinos, principalmente, sempre foram muito bons de mata-mata. Muito bons de mata-mata. Então, você pega esse jogo Internacional e Boca, lá em La Bombonera, que aconteceu recentemente. O Inter mereceu eliminar o Boca. Mas eles são largos também. São largos. Foi bola, estava 1-0, meteu bola na trave do Boca, a bola não entrava, não marcava o segundo gol. Aí vai no pênalti, o Boca ganha. Então, os eu gosto do futebol argentino é que se precisar dar carrinho de cabeça, os caras dão de cabeça, eles se entregam totalmente pro jogo. Assim, a raça deles é incrível. Mas daí você botaria o Mike Tyson, o Holyfield jogando futebol, que resolve. Raça não ganha. O que ganha de verdade é qualidade técnica. Qualidade técnica ganha jogo. Uma boa tática, qualidade técnica. Esse negócio de raça ganha jogo, você bota lá, sabe, um pastor alemão, o time de pastores não perderia um jogo, entendeu? Não tem essa de raça ganhar jogo. O que ganha jogo é qualidade técnica do jogador e a tática do treinador. Então, tem treinador, por exemplo, aí fora, que com material humano pior que o nosso aqui, consegue montar um time melhor. Porque time se monta, não é só com os melhores. Pega o Corinthians. Corinthians, que estava na mão lá do Thiago Nunes, que eu sempre falei que era um treinador iniciante, em formação. Estava na mão depois que caiu o Coelho, né? E vê o Corinthians de agora com o Wagner Mancini. Encarou o líder do campeonato, ganhou de 1-0, podia ter metido mais. Então, olha a importância do treinador. Hoje, o Muricy tem uma tese que hoje não serve mais a tese do Muricy. O Muricy é um cara que eu gosto muito, que eu ouço muito, que ele entende muito de futebol. E ele, o importante do treinador é 20%. Hoje não é mais. Hoje não. Hoje tem que mudar essa tese aí. Hoje a importância do treinador passou a ser muito maior, porque a qualidade técnica dos jogadores, a qualidade técnica caiu muito. Então, se você tem um técnico bom, você monta um time melhor. Às vezes um time melhor não tem os melhores jogadores, mas é o conjunto que foi feito que consegue fazer um time melhor. Tem uns mistérios aí no futebol com essas coisas do time dar certo. O Fernando Diniz, técnico do São Paulo, principiante. Ou você acha que ele é um Muricy, ele é um Filipão? Não é. Não ganhou nada. Ganhou aqui com o Votorati e Votorantim. Não ganhou mais nada. É um técnico principiante. Está evoluindo? Está evoluindo. Está conseguindo montar um time no São Paulo. Sabe? Está conseguindo montar um time. Está evoluindo como treinador. Mas é um treinador ainda principiante. Em relação à Libertadores, é isso. O Brasil começou a levar a sério a Libertadores não faz tanto tempo assim. Quando levou a sério, começou a ganhar também Libertadores. São Paulo ganhou 3, o Grêmio ganhou 3, Flamengo ganhou quantas? 2 ou 3? Flamengo, 2. 2, o Santos 3, né? Então, de uns tempos para cá, o Brasil começou a levar mais a sério essa competição. E aí tem 2 adversários argentinos que sempre serão uma pedra no sapato, que é o Boca e o River. Esses caras, eles têm história de Libertadores, de disputa de Libertadores. O Independiente na Argentina, que é campeoníssimo de Libertadores também, o Estudiantes também, que ganhou a Libertadores. Tem times argentinos que ganham no passado. Agora, os times mais fortes agora na Argentina é Boca e River. Então, esses 2 vão estar sempre entre os favoritos para ganhar Libertadores da América. Mas os nossos estão caminhando. Eu acho que houve uma evolução nesse aspecto. Houve uma evolução, sim, nesse aspecto. Por encarar a competição com mais seriedade. Os argentinos mais antigos
não ganham mais Libertadores, aqueles que ganhavam antigamente. Agora quem está ganhando é o Boca, quem está ganhando é River, né? Esses sim são campeões. Se bem que na última Flamengo e River ganhou o Flamengo, né? Ganhou um brasileiro, ganhou o Flamengo. Então, houve uma evolução, sim, do futebol brasileiro em relação a essa competição. Nós comentamos sobre os técnicos brasileiros, né? Por que você acha que eles não fazem carreira na Europa? A gente vê diversos treinadores argentinos fazendo carreira na Europa e nenhum brasileiro. Por que você acha isso? Olha, cara, um dos grandes problemas é o cara não aprender a falar inglês. O Rogério Ceni espertamente já fala inglês fluente. Fluente. O Rogério já é fluente em inglês. Então, eu não sei se o Renato Gaúcho, por exemplo, que é um bom treinador, fala inglês. O Filipão foi para lá falando 2 palavras em inglês, não deu certo. O mesmo aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo. Tentou falar espanhol, quase esqueceu o português, né? E aí misturou lá, mas inglês não fala. Então, eu acho que a principal coisa que essa galera nova tem que fazer, esses técnicos surgindo aí, Fernando Diniz, o quem mais, hein? Thiago Nunes, pode colocar Thiago Nunes. Eu não gosto muito desse cara como treinador, mas coloca aí, vai, ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, né? Esses caras teriam que aprender o idioma inglês rápido, rápido, rápido. Porque se você não fala o idioma, como é que você vai ser contratado para o futebol inglês? Ou então qualquer parte do mundo, você não fala. Então, você tem que aprender, sabe? Tem que se virar e aprender. Eu vi uma entrevista do Rogério, ainda quando ele era jogador, falando inglês fluentemente. Isso é muito bom. Então, é um cara que já estava pensando no futuro. Então, uma das grandes barreiras para o treinador brasileiro é essa. Outra grande barreira é que o brasileiro deu uma parada na evolução tática. O futebol do Brasil deu uma estagnada taticamente. Então, vamos ver se agora o Brasil tem uma evolução tática. Não adianta você querer o Fernando Diniz. Por que eu pego no pé do Fernando Diniz? Porque eu conheço os times do Diniz desde o Votorati aqui. É monocultura tática. É sempre a mesma maneira de jogar. Você viu o que aconteceu ontem no jogo contra o Corinthians? O goleiro tentou sair jogando, quase toma o segundo gol. É monocultura tática. Você tem pode dificuldade de fazer uma variação, né? Hã? Você tem dificuldade de fazer uma variação de tipo de jogo. Tem muita dificuldade. Tem muita. Tem que aprender muito. Talvez com a presença do Muricy do lado dele ali, ele aprenda. Tem que aprender muito. E tem que ter humildade. Porque se ele achar que ele sabe tudo, não vai sair do nada. Porque para mim ele é um treinador que não ganhou nada, ainda está em formação. Pode ter até um futuro. Entendeu? Mas desde que tenha humildade. Porque a monocultura tática, para mim, é evidente no time dele. É evidente, evidente. E ele estava cometendo um erro grotesco, que ele não tinha uma proteção de área ali no São Paulo. Depois ele achou o Luan, achou não, de tanto insistirem, colocou o Luan e melhorou a proteção. O São Paulo tomava gol sem parar, porque ele era insistente no erro. Ele insistia no erro. Por isso que eu estou falando, que isso não é demérito ao cara, é normal. Um locutor, quando começa, ele não dá informação. É lógico. Um médico, quando começa, não está em formação. Um treinador de futebol, quando começa, que é o caso do Fernando Diniz, o grande desafio dele, para você falar a verdade mesmo, é vencendo o São Paulo. E ele está correspondendo, está indo bem, está melhorando, está evoluindo como técnico. Mas eu não concordo com essa monocultura tática. Você tem que fazer jogar o seu time de acordo com o adversário, variação tática da equipe. E eu não enxergo isso no São Paulo. Por mais boa vontade que eu tenha, eu não consigo enxergar uma variação tática no São Paulo. Até as substituições, você pode ver, são as mesmas. Entra Tietê e Vitor Bueno. Isso mesmo. Não é verdade? É verdade. Então é a mesmice de sempre. É isso. Falando ainda sobre técnico, mas indo para a seleção brasileira. Assim, particularmente eu assistindo as entrevistas do Tite, eu acho entrevistas chatas. Ele fala de modo robótico, enfadonho. E tem aquela panelinha dele que são sempre os mesmos que ele chama, sempre da mesma maneira. E nem sempre são os melhores, mas são aqueles caras que ele confia, né?
tira muitas vezes jogadores aqui de clubes do Brasil para deixar no banco. Até o Klopp deu uma indireta sobre o Tite em relação a isso. E, por exemplo, tem essa questão do Neymar que você citou anteriormente. Nossa, quando ele não joga, é feito um drama, um caos, isso, aquilo, outro. Você não acha que está muito chato essas questões da seleção brasileira, de Neymar, Tite? O Brasil joga futebol pragmático, não tem graça, dá sono de ver o Brasil jogar. Você não acha que está muito chato isso tudo? A seleção brasileira é uma mala. Treinador, o Tite também vencendo uma mala. Sabe o que é? Que os caras não falam, rapaz. Como eu falo, eu tô falando, você fala, mas acabou. Eu falo o que eu sinto. Eu gosto do Tite como pessoa. Como técnico, parou no tempo. E sabe o que acontece quando o cara não tem o dia a dia como treinador? Enferruja. Fala pra mim se eu ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses sem narrar futebol. Sabe o que acontece? É do jeito, né? Enferruja. Você perde até a embocadura, cara. Então, treinador é a mesma coisa. Treinador tem que trabalhar, rapaz, dia a dia. Técnico de seleção é um engano que eu gosto, que você não tem ideia o que é o treino da seleção. É uma das maiores cascatas que eu vejo na história do futebol. Tem, né? Não tem treino, porque não tem. Tem 2 dias, 3 dias reunido e os caras nem treinam. É uma cascata. É uma grande cascata. Cascata de posicionamento, não sei o quê. É uma grande cascata. Então, historicamente, a seleção brasileira foi assim. Os caras levam aquele grupinho, eles formam um grupo e fecham o grupo. O Dunga não levou o Ganso e o Neymar, que estavam voando para a Copa de 2010. Ué, podia levar os dois, não precisava ser titular, mas botava os caras no grupo. Quando precisasse uma emergência, você tinha o Neymar, você tinha o Ganso. Ele não tinha ninguém, ele tomou o gol da Holanda lá, olhou para o banco e falou: o que eu vou pôr? Botou grafite. Entendeu? Ele não levou o Neymar, levou o grafite. Entendeu? É piada. Então, e por quê? Porque ele estava fechadinho com aquele grupo dele. O Zagallo tinha o grupo dele, o Parreira o grupo dele, o Filipão tem o grupo dele. Então, técnico de seleção é assim, eles formam um grupo. Sabe por quê? Porque eles são turrões. Sabe? O cara acha que porque ele está lá, ele é o melhor técnico do Brasil. Não é. O Tite parou no tempo. Parou no tempo como treinador. Lamentavelmente. E na Copa do Mundo da Rússia, eu estava lá, ele estava assustado. Que era a primeira Copa dele, treinador assustado. Esse negócio de Neymar. E outra coisa, babar ovo de Neymar. Ó, rapaz, para com isso. Eu não aguento. Jornalista baba ovo de Neymar, treinador babando ovo do Neymar. Que babar ovo. O cara tá entre os 300 melhores do mundo e olha lá. Posição 290. Para com isso. Sabe? E outra coisa, já é um tio. Já é titio. Vinícius Júnior, Rodrigo, vão chamar ele de tio lá no Catar. Já está em fim de carreira, gente. Tá? É verdade o que eu estou dizendo. É que o cara, nós criamos, aquilo como não tem ídolo, criou-se uma expectativa de um gênio, um monstro. Sabe? Perto do Messi, do Cristiano Ronaldo, ele engraxa a chuteira dos caras. Sabe, cara? Tem que falar essas verdades. Os caras não falam. Eu tenho que ser politicamente correto. Eu sou coisa nenhuma. O papai vai ficar bravo, o Neymar vai ficar bravo. Eu estou me lixando se o papai vai ficar bravo com a minha opinião. Eu acho mesmo que ele está entre os 300 do mundo, posição 280. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não babo o ovo dos caras. Sabe? Eu vi com quase 60 anos de idade, 800 jogadores melhor que o Neymar. Sabe? Peraí, cara, peraí. Então. E aí vai o Tite lá ele está entre os 3 melhores do mundo, e não sei o que, fica refém do cara. Os caras ficam refém do cara. Isso é piada, bicho. Por isso que não ganha. Por isso que não ganha. Você acha que os outros do grupo ficam todos contentes com esse baba-ovice para cima do Neymar? Ficam aqui, ó. Não falam, mas ficam bravos. Claro que ficam bravos. Mete a bola nele, deixa ele resolver. É isso que os caras falam. Dá para ele ir lá, pô, ele não é o bom? Para com isso, gente. Para com isso. Precisa ter um treinador que entenda que o futebol é um conjunto. O Neymar é o melhor jogador que tem do Brasil? É o melhor. Mas se ele não fizer parte do conjunto ali, não jogar para o grupo não jogar para ele, sabe o que vai acontecer? Não vai ganhar.
Só vai ganhar se tiver essa consciência. O cara é o melhor, mas ele tem que jogar para o grupo e o grupo tem que jogar para ele. E ele tem que ter o mesmo tratamento que todos os outros. Não levar namorada em concentração, chega de helicóptero, como um astro de Hollywood, sabe? Não cabe. Esse tipo de coisa não cabe, sabe? E as antas que puxam o saco não falam nada disso. Todas as Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, todas elas provaram que você não precisa ter necessariamente um cara que se destaque, mas sim um conjunto, né? Uma equipe toda. Aconteceu isso em 2010 com a Espanha, conjunto da Espanha. Aconteceu isso em 2014 na Alemanha, que o melhor jogador da Alemanha era o goleiro, o Neuer, né? Mas o conjunto era forte. Aconteceu isso na Rússia, onde a França tinha um conjunto forte e esse conjunto deu certo naquele mês e ganhou a Copa do Mundo, né? E é assim mesmo, é assim que funciona a Copa do Mundo. Se não tiver um jogo coletivo, um jogo de... Isso só não acontece quando você tinha Pelé, quando você tinha Maradona, que é outro patamar. Aí é outro patamar. Então Maradona pegou a Argentina, ganhou uma Copa... Ele ganhou uma Copa com a Argentina, entendeu? O Pelé, em 70, jogou uma barbaridade também. E não foi o melhor jogador da seleção, hein? Olha só, hein? O artilheiro daquela Copa foi o Jairzinho. E o time todo jogava uma barbaridade e tinha o Pelé. A hora que precisava decidir, ia lá e decidia, entendeu? Mas é outro patamar, é outra coisa. Agora o que vale é o grupo e é o conjunto. Falando nisso, Nilson, a France Football hoje elegeu os 11 maiores jogadores de todos os tempos, né? Que a escalação deles é goleiro Yashine, os três na zaga. Yashin, né? Yashin, Aranha Negra. Já não concordo. Aí os três da zaga é Maldini, Beckenbauer e Cafu. Aí mais à frente, Pelé, Lothar Matthaus, Xavi e o Maradona. E os três da frente, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Lionel Messi. Você faria alguma alteração aí? Faria 2. Tiraria 2 e colocaria os 2 que são melhores, indiscutivelmente. Neuer, eu nunca vi um goleiro igual, não existe. Era bem melhor, é bem melhor que o Yashin. O Yashin é um goleiro muito do passado, sabe? Onde o futebol é um romantismo. Tem nada a ver, o Neuer é muito mais goleiro. Então, o Neuer e o Carlos Alberto Torres nem se compara com o Cafu. Não dá nem para comparar. Acontece que o Cafu chegou em várias finais de Copa do Mundo. Cafu teve uma carreira na Europa brilhante, né? Mas, tecnicamente, quem viu Carlos Alberto Torres e Cafu, nossa, a diferença é um abismo. No aspecto técnico. Carlos Alberto dava de 1.000-0 no Cafu, tecnicamente. Então, eu botaria Carlos Alberto Torres e o goleiro da Alemanha, o Neuer. O resto, o time é fenomenal. Se você pudesse fazer o 1 ao 11 só com jogador brasileiro, como que você faria? Os melhores. Agora é difícil disso, tem que preparar. Tem que preparar. Mas, no meu time Zico entraria, Pelé, evidente, Sócrates entraria no meu time também, Paulo Roberto Falcão entraria no meu time, Roberto Carlos entraria no meu time, Rogério Ceni entraria no meu time, indiscutivelmente, como goleiro, daqueles que eu vi jogar o melhor e ninguém faz coisa que ele fez, marcar 100 gols como goleiro. Esse cara tem que ser o goleiro da seleção. Aliás, uma grande justiça na história do Rogério é nunca ter sido titular numa Copa do Mundo. Foi para a Copa, mas nunca foi titular. Isso foi uma grande justiça. Então, Carlos Alberto Torres entraria no meu time. Nossa, tem aí grande jogador. Tostão. É que nós temos muito, cara. Não, o Neymar não seria titular desse time, mas nem pensar. E no banco de reserva? Roberto Rivelino entraria no meu time, fácil. Nossa, Ademir da Guia. Como é que você vai botar essa gente toda? Careca, centroavante. Reinaldo, centroavante. Reinaldo do Atlético Mineiro. Toninho Cerezo. Olha o que a gente tem no Brasil. Olha o que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem muita coisa boa. Júnior. O Maestro Júnior. Bota o Júnior no meio e o Roberto Carlos na lateral esquerda.
Mas onde que vai botar o Júnior no meio? Porque tem o Falcão ali no meio também. Zico, Sócrates, Ademir da Guia, Rivelino, Pelé. É muita gente boa. Tostão, Careca, Reinaldo. Tem muita gente de qualidade. Tipo, por isso que eu estou falando, o que eu vi, cara, não dá para comparar com os Neymarzetes aí. Não se compara. Você comentou do Rogério Ceni, né? Em um desses debates esportivos que teve na Jovem Pan, você disse que foi o momento mais marcante da sua carreira, né? Foi aquele 100º gol que ele fez contra o Corinthians. No caso, foi também o fato mais importante que você já narrou? Ou foi alguma corrida de Ah, Fórmula 1, algum já. jogo de final de Copa do Mundo, alguma Eu narrei eu narrei três títulos do Senna, né? Eu não tive a chance de narrar Brasil campeão do mundo ainda. É porque em 2002 a Jovem Pan não transmitiu a Copa. Eu já era titular da PAN em 2002, mas ela não transmitiu a Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Senão eu teria feito o Brasil campeão do mundo no Japão e na Coreia. Mas os três títulos do Ayrton Senna, importantíssimos. Agora, esse 100º gol do Rogério é porque vai ser muito difícil para um narrador narrar 100 gols de um goleiro. Vai ser muito difícil. Vai ter que surgir um goleiro que marque gols como o Rogério marcava, com faltas, né? Ou se for especialista em pênalti, sei lá. Mas vai ser difícil acontecer isso. Um goleiro voltar a marcar 100 gols. Então, pelo fato de ser ineditismo, né? Inédito, sabe? Uma coisa inédita. Né? Não tem no mundo um goleiro que marcou 100 gols. Então, pelo momento inédito, foi um momento muito marcante. E tem uma coisa que eu quero contar para você aí. Na segunda-feira, depois daquele jogo, 9 horas da manhã, eu chegando na Jovem Pan, toca meu celular, era Milton Cruz. Milton Cruz falou, tem um cara querendo falar com você aqui. Aí era o Rogério Ceni. Eu atendi a ligação do Rogério, o Rogério falou, eu ouvi todas as narrações de todos os lugares, tanto em rádio como televisão. O seu gol está disparado melhor. E ele fala isso até hoje. Isso é bem legal. Será que a Jovem Pan não poderia mandar para eu botar como toque no meu celular? Negócio fantástico. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido a ligação e esse elogio do Rogério Ceni, elogiando o meu 100º gol, dizendo que foi o gol mais bem narrado, foi aquele. Porque eu dei muita sorte, antes do gol eu falei a hora, falei a cidade, será que vem, será que vem, será que vem? Então eu dei muita sorte naquele dia, narrando o 100º gol. Para a gente finalizar agora, Nilson, um ping-pong com umas perguntas e respostas bem rapidinho. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar depois do Pelé? Depois do Pelé, no Brasil, né? Depois do Pelé no Brasil, Zico. Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem que você escolhe para jogar no seu time? Messi. Qual foi o jogo que mais te marcou? O jogo que você mais gostou de ter assistido até hoje? O jogo que eu mais gostei de ter assistido. Ai, rapaz, é duro, que é tanto jogo, cara. Preciso lembrar aqui uma coisa aqui. Talvez a 2006, que eu transmiti a primeira final de Copa do Mundo no estádio, né? Para mim foi uma coisa emocionante. A primeira final de Copa do Mundo que eu transmiti no estádio, que em 2002 a rádio não transmitiu. Em 2006 eu transmiti a final da Copa do Mundo no estádio e a Itália ganhou na cobrança de pênaltis. Foi isso, né? Então, talvez um jogo bem marcante foi essa primeira final de Copa que eu narrei dentro do estádio, 2006. Qual o melhor time que você viu jogar? O Flamengo do Zico. Se eu não me engano, era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adil e Zico, Tita, Lico e Nunes. Esse, para mim, foi o melhor time que eu vi jogar. Um palpite. Quem que você acha que ganha? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? Rapaz. Libertadores, o Flamengo já dançou.
né? Eu tô com o palpite que o Palmeiras pode beliscar essa Libertadores. É Copa do Brasil. Copa do Brasil, nós vamos ter São Paulo e Palmeiras decidindo. Aliás, desculpe, vamos ter Grêmio e Palmeiras decidindo. Tô achando que o Grêmio pode levar. Brasileiro. Flamengo. Tá certo. Grande Nilson. Foi um prazer enorme ter feito essa entrevista contigo, cara. Muito obrigado mesmo. Eu falo as coisas mesmo, né, cara? Eu não fico É em assim que cima eu do... gosto, tem que ser assim. O que eu É, gosto de você é isso, porque tem muito jornalista, muito comentarista que fica em cima do muro, é, quer fazer aquela política da boa vizinhança. Eu é. gosto de cara assim, que nem você, que Tem essa... fala, não quer nem Isso saber, aí. tá certo. Obrigado, vou dormir, tomar um banho e dormir, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido o meu canal e até a próxima. Valeu! Abraço.